Boa tarde a todos. Boa tarde. Como nos disse a Cíntia, sejamos todos bem-vindos. É uma alegria poder contar com a presença de vocês aqui na nossa casa e rogamos desde já que as bênçãos de Deus nos envolvam, nos protejam, nos fortaleçam para que nós possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Para dar início à nossa atividade de hoje, eu convido a todos que façamos a nossa prece inicial. Aqueles de nós que nos sentimos à vontade, fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento ao alto, a Jesus, com todo carinho, com todo respeito, com todo o amor que nós temos por Ele, dizendo assim: muito obrigado, Jesus. Obrigado pela oportunidade que nos dá de estarmos reunidos aqui em Teu nome. Sabemos, Senhor, que é conhecedor das nossas necessidades e por isso te rogamos auxílio. Dai-nos, Senhor, forças para vencer as imperfeições, ajuda-nos a enfrentar as dificuldades do dia a dia, para que possamos aprender com elas e nos transformarmos em pessoas melhores. Perdoa as nossas falhas, as nossas dúvidas, os erros cometidos e ajuda-nos a não mais errar. Rogamos o auxílio também para que possamos compreender os ensinamentos da tarde de hoje, a fim de que venham fortalecer a nossa fé e a nossa coragem para seguir lutando sempre. E assim sendo, agradecidos e felizes, nós damos início à exposição doutrinária da tarde de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, gente. Hoje o tema proposto para a nossa conversa é a encarnação nos diversos mundos. A doutrina espírita nos esclarece que nós somos espíritos, criados por Deus simples e ignorantes. Fomos criados com o objetivo de alcançarmos a perfeição relativa, através das experiências no plano físico. E para que possamos experienciar essas oportunidades de aprendizagem, de desenvolvimento, de crescimento que o plano físico pode nos oferecer, nós precisamos de um local. Local esse criado por Deus aos milhões no universo. São todos os planetas. Deus não cria nada para a inutilidade. Tudo tem uma serventia. Os milhões e milhões de planetas existentes no universo, todos eles têm a sua finalidade, todos eles têm a sua função e tenhamos certeza que todos eles têm os seus habitantes. Com certeza não serão os habitantes tais quais nós o imaginamos, porém sempre vão existir. Porque Deus, ao criar todos esses planetas, estrelas, sóis, dá a eles uma função. E essa função sempre é levada em consideração em relação que Deus jamais deixa de criar. Nós, seus filhos, somos criados incessantemente. Os planetas também. O universo está em expansão através da ação de Deus em nosso benefício. Mas estávamos falando sobre a encarnação. E muitas vezes nos questionando sobre o processo de encarnação, lembrando que nós reencarnamos diversas vezes, a fim de alcançarmos as oportunidades de aprendizagem, de crescimento moral, espiritual, também intelectual, que o plano físico nos oferece, nós nos perguntamos, será que a gente reencarna só aqui na Terra? Será que é só aqui que eu reencarno? Será que eu reencarno aqui desde o princípio? Será que eu fui criado por Deus e trazido aqui na Terra? Como é que funciona? Kardec se preocupou com isso também. E nós temos no Livro dos Espíritos, na segunda parte do livro, no capítulo 4, que trata da pluralidade das existências, uma parte voltada a essa dúvida sobre a encarnação nos diferentes mundos. E eu vou ler algumas perguntas que Kardec fez aos benfeitores espirituais para que nós possamos entender o tema, né? A primeira questão é de número 172. Kardec questionou: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? E a resposta dada foi a seguinte: não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, as mais materiais e as mais distantes da perfeição. Nessa primeira pergunta que nós analisamos, os benfeitores espirituais nos deixam claro que não necessariamente nós tenhamos iniciado o nosso processo de aprendizagem aqui na Terra. Esse não será o único planeta que nós habitaremos, não foi o primeiro, também não será o último.
O que não quer dizer que alguns de nós possamos estar aqui como uma primeira morada. Cada um de nós tem as suas necessidades, cada um de nós tem o seu grau evolutivo, mas isso também, em relação a essa situação de ter ou não estado sempre aqui no planeta terreno, não vai fazer muita diferença. O importante é entender a experiência que nós estamos vivenciando aqui, porque a situação a qual nós estamos envolvidos na nossa encarnação é sempre coerente com o nosso estado, com a nossa necessidade. E por isso Deus nos direciona ao local onde melhor nós vamos encontrar as oportunidades de acordo com aquilo que a gente precisa passar, de acordo com as experiências que nós precisamos desenvolver. Analisando essa situação de uma maneira mais material, né, e levando as coisas à ponta de faca, a gente pode lembrar assim, que o pessoal da ufologia gosta muito dos extraterrestres, né? Então, extraterrestre é toda aquela criatura que não é provinda da Terra, que não é originária da Terra. Então, nós somos todos extraterrestres. Ou se não todos, a grande maioria de nós. Aí a gente se assusta, então ET? Não. Eu sou um filho de Deus, que está passando a oportunidade de aprender aqui na Terra. Eu não sou a Terra, mas eu faço parte da Terra e componho o que a Terra hoje tem a oferecer para o universo. Então, eu sou parte da Terra, mesmo que eu não tenha sido criado aqui. Isso é o menos importante. Seguindo as nossas questões, na questão 173, Kardec questiona: a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo? E a resposta é a seguinte: pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. E Kardec ficou na dúvida e botou mais duas perguntas complementares a essa. A primeira é assim: podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Ou podemos reencarnar muitas vezes na Terra? A resposta é bem curtinha: certamente. Ou seja, sim. E a outra pergunta complementar, Kardec questionou: podemos voltar a este, ou seja, a Terra, depois de termos vivido em outros mundos? Ou seja, eu posso ter reencarnado aqui na Terra, por mérito meu eu ter sido transferido ou encaminhado a um outro planeta, eu posso reencarnar de novo na Terra? A resposta nos diz: sem dúvida. É possível que já tenhais vivido algures e na Terra. Ou seja, é possível que nós tenhamos vivido em outros planetas e na Terra de novo. Então, é uma oportunidade que nos é ofertada de acordo com aquilo que a gente tem a oferecer e daquilo que a gente precisa passar. Os benfeitores espirituais nos relatam que muitos espíritos que convivem conosco aqui no planeta terreno, eles estão aqui conosco por vontade própria e não por necessidade de aqui estarem. Poderiam ter migrado para outros planetas mais ditosos, mais felizes, onde passariam por situações melhores, porém, por amor à humanidade, pediram para aqui ficar, para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Tal qual aqueles de nós que muitas vezes têm o conhecimento em relação à profissão, por exemplo, vamos pegar os professores. Os professores estudaram muito para chegar ao, vamos usar o termo, topo do conhecimento, né? Então, um professor de biologia estuda toda a biologia se preparando para ensinar. Depois ele volta lá no comecinho, junto com aquelas pessoas que não sabem nada ou quase nada, e transmite a elas o seu conhecimento. Então, oferece tudo aquilo de bom que ele tem para que venha ali mostrando, ou melhor, demonstrando paciência, compreensão, tolerância, todo o conhecimento adquirido. Está ensinando aquelas criaturas que conhecem muito pouco ou quase nada a ampliarem o seu conhecimento. Poderia esse professor de biologia trabalhar lá num laboratório onde todo mundo sabe tanto quanto ele, onde pudessem comungar todos do mesmo conhecimento, do mesmo grau de avanço, né? Onde todos comungariam do mesmo sentimento e pensamentos, mas prefere o professor estar lá junto com os jovens, com as crianças, para que venha ajudar na sua construção do conhecimento. Assim agem para conosco os espíritos superiores. Eles entendem as limitações que nós temos e rogam a Deus a oportunidade de permanecer aqui nesse mundo de tanta dor e dificuldade, para que possam nos ajudar no nosso processo evolutivo. Vamos pegar um exemplo? Francisco de Assis. Vamos pegar outro exemplo? Francisco Cândido Xavier.
Criaturas que se destacam perante toda a humanidade, demonstrando para todos nós que são muito mais evoluídos do que nós. Através dos seus bons exemplos, da paciência, da tolerância, da compreensão, do amor que eles demonstram. Poderiam eles estar numa situação diferente, não precisariam estar aqui conosco, mas por amor, pediram para aqui ficar, para que pudessem nos ajudar no nosso processo de evolução. Então é preciso que a gente aprenda também, com humildade, desenvolver a gratidão a essas criaturas que por amor se permitem passar por uma infinidade de dificuldades que nós mesmos aqui impomos a eles, mas por amor eles permanecem conosco aqui para nos ajudar nesse nosso processo de crescimento. Na questão seguinte, porque o tempo urge, a gente não pode ficar falando demais, né? A questão 174, Kardec questiona: tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? E a resposta nos diz: não. Mas, se não progredistes, podereis vir a um outro mundo que não valha mais do que a Terra e que talvez até seja pior do que ela. Nós podemos ter a oportunidade de ser, como o pessoal costuma dizer no estudo da doutrina espírita, degradado. Então, a gente conhece a história que teve os degradados de Capela, que eram espíritos que viviam nesse planeta chamado Capela, que tinham uma evolução intelectual muito grande, porém não muita moralidade. Um planeta que passava também pela transição do mundo de provas e expiações para o planeta de regeneração, tal qual nós estamos vivenciando. E em função da fraqueza moral, esses espíritos foram transferidos aqui para a Terra. E vieram aqui não por castigo, mas assumindo uma missão de ajudar no desenvolvimento dos espíritos que habitam a Terra. E aí nós temos uma série de civilizações que vieram ajudar nesse crescimento intelectual da humanidade terrena. Nós temos os egípcios, que são muito conhecidos de todos nós, temos aquelas edificações das pirâmides, toda aquela cultura egípcia que diferencia muito do que a humanidade tem a oferecer e que demonstram justamente essa fonte diferente de conhecimento, que eles traziam no seu ser intimamente, demonstrando que eles provinham de um lugar diferente do nosso. Vieram para cá não por castigo, mas para ajudar a humanidade a se desenvolver. E nos ajudaram muito. Porém, em paralelo, eles precisaram também, vivendo essa experiência num mundo diferente, mais rude, mais inóspito, desenvolver o seu lado moral, que era o principal objetivo deles. Eles reencarnaram aqui na Terra para melhorar a sua moral e para ajudar no desenvolvimento intelectual também dos habitantes aqui da Terra. Então Deus não faz nada ao acaso, Deus não desperdiça tempo, ajuda todos nós nesse processo de crescimento e trabalha incessantemente para que o melhor seja oferecido a todos os seus filhos. Mas também, por outro lado, é preciso que nós aprendamos a aproveitar melhor as oportunidades que nos são concedidas, porque a gente não está aqui para perder tempo. A gente sabe o quão difícil é reencarnar. Estar reencarnado é difícil, é verdade, mas reencarnar é complicado. A gente pode imaginar um número, né, entendendo quantos habitantes existem na Terra, eu não sei os números atualizados, mas tenhamos certeza que pelo menos 3 vezes mais é o número de espíritos que estão conosco aqui no orbe terreno aguardando a oportunidade de reencarnação. Então nós somos presenteados com essa oportunidade de Deus estar aqui reencarnando, e o mínimo que a gente deveria fazer é aproveitar melhor a oportunidade. Porque a reencarnação é um presente de Deus. E se nós estamos aqui reencarnados na Terra, se nós viemos reencarnar nesse período aqui em que aconteceu essa tal da pandemia, uma situação que trouxe tanta dificuldade para todos nós, em que a gente precisou reaprender a viver, onde nós precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas de maneira diferente, onde nós precisamos aprender a conviver com a nossa família, porque a gente precisou ficar um tempinho trancado dentro de casa com as pessoas que viviam conosco e que às vezes a gente não conhecia. Eu até me lembro logo que começou a pandemia, o pessoal não perdia a oportunidade de fazer piada, né? E tinha aqueles memezinhos que o pessoal cria, um cara falando com um senhor falando com um amigo, falando sobre a mulher.
Ah, tu sabe que a minha mulher até é gente boa, né? Para mostrar para a gente que o cara não conhecia direito a esposa. A gente não se dava tempo de analisar as pessoas, de entendê-las, de compreendê-las e de oferecer o nosso melhor a elas. Nós vivíamos no automático, sem nos dar conta do que estávamos fazendo. E ainda muitas vezes vivemos assim. Porém, é preciso que a gente aprenda a usar o nosso pensamento, a nossa inteligência para fazer escolhas com discernimento. Nós precisamos ser senhores das nossas vidas. Precisamos agir com inteligência, porque a inteligência nos foi dada justamente para isso, para facilitar a nossa vida. Nós temos, aqui no Livro dos Espíritos, bem claro exposto para nós, quando Kardec questiona onde é que está escrita as leis divinas? Na vossa consciência. Ou seja, nós não precisamos que ninguém nos aponte o dedo dizendo se a gente está certo ou errado. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. O grande problema é que nós, em benefício próprio, nós esquecemos, ou melhor dizendo, nós fazemos que esquecemos essas leis, porque a gente procura a nossa satisfação pessoal, o nosso interesse pessoal. E aqui no Livro dos Espíritos também nos diz o seguinte, que é muito importante. Kardec perguntou, qual é que é a característica que demonstra a nossa imperfeição? E a resposta dada é o interesse pessoal. Quando a gente pensa só em nós, no meu interesse, em detrimento do interesse alheio, eu estou demonstrando o quão imperfeito eu sou. E essa é uma análise que cada um de nós precisa fazer. Quando eu ajo pensando só em mim, eu preciso entender que tem algo errado, porque eu deveria pensar também nos outros. Vamos trazer um exemplo que para mim acontece seguido. Vocês já ouviram falar naquele chocolatinho, que é uma capinha azul chamado Bis? Uma vez tinha uma propaganda que dizia que é impossível comer um só. Eu acredito de verdade nessa teoria. E aí a gente compra aquela caixinha de Bis, ela é tão pequenininha, quando a gente vê está o último lá dentro. A gente vai comendo aquilo, quando vê já está no último, né? E aí eu olho para a caixinha, tem só um Bis. E eu olho para minha filha, tá minha filha lá olhando também. Comi o Bis da minha filha. Pensei só em mim. Podia ter deixado para ela. Eu comi os outros 18, né? Rapidinho, para que ela não pudesse aproveitar. Estou sendo egoísta. Estou pensando em mim, esquecendo do outro. Deixando de dividir aquilo que a vida me propicia como um presente, dado para que eu possa ter uma vida um pouquinho melhor. Estou fazendo essa brincadeira com o Bis, mas isso serve para tudo na nossa vida. Tudo aquilo que a gente tem, que a vida nos oferece, é para ser compartilhado. A minha inteligência, o meu tempo, a minha saúde, o meu trabalho, a renda que o meu trabalho me traz. Tudo isso eu posso usar em benefício de todos, não só meu. Todos é quem? A minha família, o filho, a filha, a esposa, o pai, a mãe, o vô, a avó, os colegas de trabalho, os vizinhos, os amigos, a sogra. Até a sogra a gente pode compartilhar as coisas. E precisa. Porque são pessoas que fazem parte da nossa vida. E que estão conosco porque têm necessidade de estar conosco e nós temos necessidade de estar com eles. Porque reencarnamos juntos no mesmo ambiente para nos ajudarmos. E assim anda a nossa reencarnação. Porque aqui é o ambiente mais adequado à nossa experiência. E em determinado momento da vida eu poderei ir para outro planeta? Poderei. Mas dependerá do meu sentimento. Porque posso eu estar ainda vinculado sentimentalmente, e aqui é uma vinculação ótima, através do amor, a criaturas que me ajudam nesse sentimento e eu não vou me permitir ir embora daqui enquanto eu não conseguir ajudar o fulano, a fulana que eu amo tanto. E isso demonstra o crescimento moral que nós aprendemos a desenvolver, deixando de lado o meu interesse pessoal, procurando amar o outro cada vez mais e ajudando quem precisa ser ajudado. É a mesma coisa a gente fazer aqui uma análise das nossas férias, né? Eu tenho a oportunidade de tirar férias. Eu posso, com as minhas férias, ir lá para o Havaí, sozinho. Mas eu posso ir para o Arroio do Sal com a minha família. No inverno, chuva, frio e vento. Ou lá no Havaí no calor.
É claro que eu estou brincando, né, gente? Mas eu vou lá para o Havaí sozinho, mas não vou para Arroio do Sal. É um interesse pessoal. Agora, tem criaturas que aprendem a amar e vão para Arroio do Sal no inverno, no frio, com chuva, com vento, e não vão para o Havaí porque elas querem estar com quem elas amam. Esse é o ponto que nós precisamos entender. O amar ao próximo como a si mesmo é aprender a deixar de lado o interesse pessoal para que eu venha me vincular de verdade com aquelas pessoas que eu amo e fazer o que estiver ao meu alcance para o bem delas. Ou seja, é não desistir do outro. Nós precisamos primeiramente aprender a não desistir de nós mesmos, porque a nossa vida não é fácil. Eu não preciso falar isso para vocês. Cada um de nós tem as suas dificuldades. Cada um de nós tem as suas provas, as suas expiações, mas os outros também têm. E eu preciso aprender a não desistir de mim, mas também não desistir do outro. A nossa obrigação primeira é para conosco mesmo. Porque para ajudar, eu preciso aprender. Ou melhor, eu preciso estar bem. Estando bem, eu posso começar a pensar no outro. O problema é que a gente não consegue entender o ponto de equilíbrio no estar bem. Eu nunca estou bem, né? Eu não estou bem de saúde, eu não estou bem financeiramente, eu não estou bem de tempo, eu não estou bem com as séries do Netflix, né? Eu tenho um monte de coisa para fazer. Mas não paro para refletir que muitas vezes a minha vida está num mar de tranquilidade tão grande que eu poderia tirar um tempinho do meu dia para ajudar alguém. Em que eu poderia fazer alguma coisa diferente para deixar de lado o meu interesse pessoal e me dispor a ajudar o outro. Aprendendo a fazer o outro que eu quero para mim mesmo. Dando a grandiosidade da nossa reencarnação. Fazendo-a valer a pena. Nesse ambiente aqui onde a gente está. Independentemente se eu sou de natureza terrena, se eu sou de natureza de outro planeta, isso não importa. O que importa é que eu estou aqui agora. E agora eu preciso ser útil a todos. Eu preciso cuidar de mim, sim, é verdade, mas também preciso cuidar do outro. Tanto quanto o outro também precisaria cuidar de mim, mas eu não tenho o direito de cobrar nada de ninguém. Agora, a mim, eu dou o dever de fazer ao outro o que eu quero para mim. Porque Jesus me ensinou. Ele me deu o exemplo e eu preciso aprender a pôr em prática. Não porque alguém me cobre, mas porque eu sei que eu preciso aprender a fazer isso. Está escrito em mim, está escrito em todos nós as leis divinas. E nós precisamos aprender a dar ouvidos a elas para que nós façamos escolhas coerentes no nosso dia a dia e aí sim nós possamos levar a nossa encarnação de uma maneira tranquila, serena, produtiva e proveitosa. A fim de que nós não nos arrependamos de nada daquilo que a gente faz. Porque o tempo, meus amigos e minhas amigas, corre. E como corre? Ontem ontem ainda era janeiro, hoje já estamos em julho, passou da metade do ano. Daqui a pouco já é dezembro, e os anos vão passando, os cabelos brancos vão aparecendo. É claro que existem as pinturas de cabelo hoje, né? Muita gente disfarça, mas o tempo passa. Passa para todos nós, de maneira célere. Porém, quando nós não damos importância ao tempo, quando a gente vê é tarde demais. Não precisamos viver atentos ao relógio, mas sim atentos ao que a vida nos oferece. E nós precisamos ser úteis, porque a nossa reencarnação é um presente divino. E podemos reencarnar em diversos lugares diferentes, e é preciso que nós nos preparemos para estarmos sempre adequados, sempre preparados para o melhor lugar. Porque a gente sabe que vivemos nesse período de transição do mundo de expiações e provas, e aqueles de nós que não se adequarem à transição no momento em que ela acontecer de verdade, vamos precisar mudar de morada. Não por imposição divina, mas por falta de sintonia. Nós não vamos nos sentir bem e nós não estaremos bem envolvidos naquele ambiente. Então a gente necessariamente precisa sair. É como a gente ir para um lugar onde tem pessoas que estão totalmente, que vivem totalmente numa situação diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Por exemplo, alguém de nós que só ouça música clássica não se sente bem no lugar onde se escuta rock and roll.
porque os nossos ouvidos não estão acostumados com aquilo. Ou aqueles de nós que gostam de música mais contemporânea, né? Essas músicas mais modernas, que começam a ouvir música clássica, não presta atenção, porque aquilo não lhe chama atenção, os ouvidos não estão acostumados com aquilo. E o nosso psiquismo, a nossa energia é assim também. Então, quando nós estivermos aqui vivendo esse mundo de regeneração, ou seja, nós estivermos regenerados, aqueles de nós que não se regeneraram ainda, não estarão adequados ao ambiente e precisarão necessariamente se mudar. E essa mudança, lembrando da missão que Deus nos concede, sempre será para um lugar mais primitivo. Para quê? Para que a gente venha ajudar no crescimento e na evolução desse outro lugar. Ou seja, é a mesma coisa a gente estudar a vida inteira, né? Vamos pegar o exemplo, eu vou ser um engenheiro, né? Faço o curso de engenharia, uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado, chego lá no topo, lá no último dos cursos. E aí, quando termina, eu preciso voltar lá para trabalhar na mina, lá de fazer buraco na picareta para abrir um túnel de trem. Estou trabalhando em extremos, tá? Mas é mais ou menos assim que acontece. A gente pode estar com uma intelectualidade extremamente ampla e complexa, mas tem que voltar lá para trabalho braçal, porque a necessidade que eu mais preciso é essa. Nós precisamos trabalhar intimamente o nosso ser para que venhamos estar adequados a essa transição, para que nós venhamos colaborar com ela e para que nós possamos oferecer o nosso melhor a todos. Essa é a missão de cada um de nós. Mas parte de cada um de nós nos adequarmos a ela ou não. E o exemplo maior que nós precisamos pegar em relação a isso é a própria vinda do Cristo aqui junto conosco. Se nós analisarmos o contexto no qual Jesus encarnou, porque Jesus não tinha reencarnado na Terra, né? Jesus, para quem não conhece a história, Jesus ajudou aqui no planeta Terra desde a sua formação. Jesus resolveu encarnar na Terra para ajudar os seus filhos a entender o que deviam fazer, porque a coisa estava indo de mal a pior. Jesus encarnou numa época de muita perturbação. Nós, como humanidade, vivíamos um período bem complicado em função da falta de moralidade, onde valia a força física, onde valia a vontade de quem tem mais poder econômico sobre a grande maioria da população que não tinha poder econômico nenhum, que não muda muito do que a gente está vivendo hoje. Porém, Jesus veio para mostrar que tudo pode ser diferente. Nos mostrando, naquela questão do interesse pessoal, né, Jesus veio mostrar para nós que eu não preciso pensar só em mim. Eu não preciso e não devo. E quando eu começo a pensar no outro, fazendo o que estiver ao meu alcance para o benefício do outro, as coisas mudam. E mudam para melhor. Porém, não é uma mudança tranquila. Não é uma mudança serena. É uma mudança difícil, porque toda mudança traz perturbação. E por isso requer o esforço de cada um de nós. E aí entra a nossa fé. Aí entra a nossa força de vontade. É a mesma coisa a gente fazer uma vacina. Vamos pegar um outro exemplo. A gente vai fazer a vacina, a gente sabe que vai fazer a vacina, no dia seguinte o braço vai estar doendo, pode ser que eu tenha febre, pode ser que eu não consiga trabalhar, mas eu faço a vacina porque eu sei que vai me fazer bem. A gente faz isso porque tem fé, porque acredita, porque sabe do efeito positivo que vai trazer. Na vida é assim também. Eu preciso me esforçar no bem, eu preciso me esforçar na minha transformação moral, eu preciso fazer o meu melhor, mesmo que as pessoas que vivem comigo não entendam, mesmo que as pessoas falem mal de mim, mesmo que as pessoas não me entendam, mesmo que as pessoas me condenem, mas eu sei, eu tenho fé que vale a pena, porque eu vou me transformar e vou ser melhor. Porque eu não estou pensando só em mim, eu não estou pensando só no ser encarnado, no corpo que eu vejo na frente do espelho, eu estou pensando no eu espiritual, no eu inteligente, que tem também as suas necessidades, e é um trabalho que eu estou fazendo a longo prazo. Nós precisamos lembrar que somos espíritos encarnados, hoje, aqui na Terra, recebendo esse presente de Deus, que é a encarnação, que são as pessoas que vivem e convivem conosco, que estão nos ajudando, tanto quanto eu deveria as ajudar. Mas aí essa questão do ajudar é uma análise que cada um de nós precisa fazer.
O que eu estou fazendo em benefício do outro? O que eu posso contribuir de melhor para a vida das pessoas? Como é que eu estou usando o meu tempo? Como é que eu estou usando as possibilidades que eu tenho de ser útil, de servir, de apoiar? Não existe receita de bolo para isso. Cada um de nós tem as suas possibilidades. Cada um de nós tem as suas capacidades. Cada um de nós pode agir de uma forma diferente, mas cada um de nós pode colaborar. E isso é o que importa. Cada um de nós precisa refletir qual a melhor maneira de ajudar alguém. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser milhares de pessoas. O que importa é o ajudar, é o estar disposto a servir, a colaborar, a minimizar as dores, a enxugar as lágrimas. Nós precisamos estar dispostos a fazer o bem, para que façamos valer todo o apoio que nos é dado. Meus amigos e minhas amigas, a reflexão da tarde de hoje sobre essas diferentes moradas, essas diferentes casas que Deus nos oferece, sobre a possibilidade de reencarnarmos em locais diferentes, é nos trazida para que reflitamos sobre aquilo que a gente pode oferecer. São diversos os locais, diversas são as oportunidades, porque diversas são as nuances das vidas de todos nós. Mas uma coisa existe em especial que nós não podemos esquecer nunca, que é o amor de Deus, que permeia a todos, independente do grau evolutivo que nós estejamos, indiferentemente do local onde nós estejamos habitando, indiferentemente da raça, da cor, do credo, de tudo aquilo que a gente pode fazer. Deus ama cada um de nós e jamais nos deixa sem apoio. Porém, o que Deus espera de cada um de nós, e não que Ele esteja cobrando, Ele espera, é o nosso esforço. Para que nós possamos render graças a Deus pelo esforço em vencer as más tendências que nós muitas vezes carregamos dentro de nós. E aí, é uma análise que a gente mesmo precisa fazer, porque ninguém vai nos cobrar. Mas a gente, meus amigos, nós mesmos é que nos cobraremos. A gente não pode fugir da própria consciência. Por isso, nos esforcemos, melhor dizendo, nesse propósito de ser, de viver, de fazer o bem. Lembremos que fazer ao próximo o que nós queremos a nós mesmos e também deixar de fazer para o outro aquilo que eu não quero para mim, deve ser o objetivo das nossas vidas. E quando nós aprendemos a fazer isso de maneira natural, não de maneira automática, mas de maneira natural, quando se torna algo espontâneo na nossa vida, tenhamos certeza que nós estamos no caminho certo. E com certeza, as bênçãos de Deus estão sempre conosco, nos incentivando nesse bom propósito, para que nós possamos nos afastar da ignorância, das imperfeições, nos aproximando de Deus cada vez mais. E essas energias divinas que nos atraem a essa perfeição precisam do nosso apoio, porque não basta a gente aguardar que as coisas aconteçam, nós precisamos nos esforçar, porque o que faz a diferença é o esforço que nós empreendemos na nossa transformação. O verdadeiro homem de bem é aquele que é reconhecido pelo seu esforço em dominar as suas más tendências. Jamais esqueçamos disso. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço a equipe espiritual que nos envolve nesse momento com as suas energias benfazejas. Eu convido aos nossos irmãos trabalhadores aqui da casa para que se posicionem, para que nós possamos fazer o nosso passo coletivo. E as amigas e os amigos, eu peço que mantenhamos o nosso pensamento elevado, a fim de que venhamos receber todo o auxílio que a equipe espiritual da casa nos direciona nesse momento. E em prece, digamos assim, muito obrigado, Jesus, por todo o carinho, pelo amparo recebido nessa tarde. Obrigado, Senhor, por todas as energias que nos são direcionadas, pelas dores minimizadas, pela fé, pela coragem, pela esperança fortalecidos. Obrigado, Jesus, por todo o carinho e o amor transmitido a cada um de nós. Obrigado também pelos ensinamentos da tarde de hoje. Ajuda-nos, Jesus, a aprender o que a gente pode fazer em benefício do outro. Que nós possamos aprender a esquecer um pouquinho do nosso interesse pessoal, pensando na coletividade. Que possamos aprender a nos tornar verdadeiros homens de bem. Rogamos que esse auxílio que nos envolve nesse momento possa também ser estendido aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho e de estudo, para que a paz e a harmonia estejam ali presentes.
Pedimos também por todas as pessoas que nós mentalizamos nesse momento, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, que a paz, a luz e o amor do Cristo envolva a todos. Pedimos também pelas águas que nós portamos nesse momento, rogando a equipe espiritual da casa que possam impregná-las com as energias divinas, trazendo também da natureza, da farmácia divina, todas as essências necessárias a que essa água se torne medicação, trazendo-nos a ajuda que nós tanto precisamos. E assim sendo, agradecidos e felizes, nós rogamos que essas bênçãos nos envolvam e nos protejam sempre e aproveitamos para dar o encerramento à nossa exposição doutrinária da tarde de hoje. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja. Bom final de semana a todos. E aproveitando, Jefferson, a gente pesquisou, sabe qual é o número da população mundial? 7,8 bilhões de encarnados.